Agora, 11 horas 47 minutos, a gente segue movimentando as outras notícias, também importantes para esta terça-feira. O ex-ministro Ricardo Lewandowski disse que prestou serviços de consultoria jurídica ao Banco Master. A atuação, segundo ele, ocorreu ao retornar às atividades de advocacia depois de deixar o Supremo Tribunal Federal em abril de 2023. Deixa eu ir direto a Brasília, conversar com a Ariane Bittencourt de novo, que está acompanhando, vai trazer as últimas informações que a gente tem sobre o assunto, que também está repercutindo muito por aí e em todo o país. Fala, Ariane. Exatamente, Roberta. Mais uma vez, bom dia para você e para todos que estão nos acompanhando. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, confirmou que prestou serviços advocatícios para o Banco Master depois que deixou o Supremo Tribunal Federal em abril de 2023. Ele divulgou um comunicado à imprensa dizendo que quando saiu do Supremo, ele retornou às atividades de advocacia e teve vários clientes, incluindo o Banco Master. Disse ainda que quando foi convidado pelo presidente Lula para assumir o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública em janeiro de 2024, ele se retirou do seu escritório de advocacia, suspendeu o seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil e deixou de atuar em todos os casos. A manifestação de Ricardo Lewandowski, que há pouco deixou o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, veio depois de uma reportagem divulgada inicialmente pelo portal Metrópolis, que dava conta que o escritório de Lewandowski continuou prestando serviços advocatícios para o Banco Master, mesmo depois de ele assumir o comando do Ministério da Justiça, e que eles teriam recebido cerca de 5 milhões de reais, o escritório, pelos serviços prestados ao Banco Master. Então, nessa nota, Lewandowski não faz referência ao escritório em si, a continuidade desse serviço pelo escritório depois que ele assumiu, mas ele disse que se retirou desse escritório e se afastou de toda e qualquer atividade nesse sentido, de todos os clientes, quando assumiu o comando da pasta. Agora, quanto à indicação de Ricardo Lewandowski, não é para os serviços ali prestados ao Banco Master, essa foi uma indicação feita pelo líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT, que confirmou que, de fato, fez esse movimento e disse que foi consultado, sem dizer por quem exatamente do Banco Master, mas que foi consultado sobre um bom jurista e que aí lembrou de Ricardo Lewandowski, que havia acabado de deixar o Supremo Tribunal Federal. Jacques Wagner disse ainda que, seguramente, o banco achou a sugestão adequada e, por isso, o contratou. O líder do governo no Senado, no entanto, Roberta, negou que tenha intermediado a contratação de serviços de consultoria do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Isso porque a reportagem também faz menção ao Guido Mantega, mas Jacques Wagner negou que tenha feito qualquer tipo de indicação nesse sentido. Bom, essas informações todas, elas vêm, não é, a público no contexto em que também veio a público uma reunião que aconteceu entre o presidente Lula e o Daniel Worcaro, do Banco Master, no final do ano de 2024, aqui no Palácio do Planalto. Encontro que, à época, não constou na agenda pública do presidente Lula, mas que, de fato, aconteceu. E qual que foi o contexto disso, não é? O próprio ex-ministro Guido Mantega estava aqui no Planalto, juntamente com o Marco Aurélio Marcola, chefe do gabinete pessoal do presidente Lula, e o Daniel Worcaro. Eles tiveram uma reunião a portas fechadas e depois pediram para que pudessem também falar com o presidente Lula, pedido que foi concedido. E aí, desse outro encontro, que foi mais breve, também participaram os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além do presidente do Banco Central. E segundo interlocutores, à época dessa reunião entre Lula, Worcaro e esses outros auxiliares, o que aconteceu foi que Worcaro se queixou para o presidente Lula da concentração do sistema bancário brasileiro nas mãos de grandes instituições financeiras. Ele reclamou da concorrência que seria desleal e da dificuldade de atuação dos bancos menores no Brasil. A resposta de Lula teria sido ali cautelosa, técnica, ele não teria se comprometido a atender qualquer tipo de pedido ou sanar qualquer queixa de Daniel Worcaro, mas foi uma reunião que aconteceu aqui no Palácio do Planalto no final
final de 2024. Quanto à situação específica de Ricardo Lewandowski, portanto, o ex-ministro se manifesta confirmando que em 2023 prestou esses serviços advocatícios para o Banco Master, depois de ter sido indicado pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, para tal, mas dizendo que se desvencilhou do escritório ou de qualquer tipo de atividade correlata assim que assumiu o posto de ministro da Justiça em janeiro de 2024. Volto contigo. Obrigada, Ariane, pelas suas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Deixa eu voltar com os nossos analistas, Yander Porcela e Vitória Bel. Até porque, gente, é mais um ingrediente que esquenta as discussões e as cobranças por um código de conduta, como a gente já vem acompanhando nas últimas semanas e últimos meses aqui no país, com as investigações e as movimentações de assuntos que envolvem o Banco Master. Ô, Vitória Bel, queria te ouvir também como isso impacta não só essas discussões em relação ao código de conduta, mas o próprio governo. Pois é, Roberto, e esse é um assunto que o governo estava evitando ou ainda está evitando ao máximo, justamente por ser um assunto extremamente espinhoso. Não há nenhuma previsão de que o Palácio do Planalto fale sobre isso. Inclusive, o presidente Lula chegou a mencionar o caso do Master, chegou a fazer críticas a Daniel Vorcaro em um palanque na semana passada, durante o evento com o MST. Mas, de acordo com os auxiliares do presidente, foi mais ali no calor do momento para criticar quando ricos cometem fraudes, e não vai ser um discurso que o governo ou até mesmo o Partido dos Trabalhadores pretende adotar ao longo da campanha, por exemplo, de 2026. Então, por ser um assunto bastante espinhoso, o governo quer distância máxima disso. E uma pontuação que a gente faz também é que os aliados de Lewandowski, o que eles dizem é que o ministro foi consultor nesse espaço de tempo em que ele deixou o Supremo Tribunal Federal e antes de assumir o Ministério da Justiça. Eles pontuam que quando ele assumiu o Ministério da Justiça, ele se licenciou do cargo como advogado e saiu do escritório, que, portanto, ele não tem nada a ver com isso. Então, também fizeram uma defesa a Lewandowski e pontuaram que a saída dele do Ministério também não se relaciona a esse caso. Agora, é um assunto que o governo vai ter que enfrentar se novas conexões de Daniel Vorcaro começarem a aparecer dentro da esplanada dos ministérios, Roberta. E não vai ser nada confortável também para o governo Lula, né, Yander Porcela? É isso, Roberta. É um constrangimento para o governo, para o presidente Lula, vir à tona esse contrato do Daniel Vorcaro, do Banco Master, com o escritório de Lewandowski, justamente dias depois de o próprio presidente Lula ter feito essas críticas tão severas ao Daniel Vorcaro e ainda ter dito que ele citou, né, naquele discurso, tem gente que defende o Vorcaro, só que agora a gente está vendo que tem conexões do Vorcaro também com integrantes do governo e aliados do presidente Lula. Então fica esse constrangimento, o governo vai ter que lidar com isso, porque provavelmente, possivelmente, a oposição vai tentar levar esse caso, esse contrato com o escritório de Lewandowski para essas apurações no Congresso, para essas tentativas de abertura de CPIs e CPMIs no Congresso para tratar sobre o Banco Master, ou até de inclusão em alguma CPI que já está em andamento, como a CPI do crime organizado. Então, vai ser mais um telhado de vidro para o governo nesse caso. O governo que estava receoso, mas um pouco afastado do centro desse caso Master, né? O governo já tinha sido atingido de forma mais concreta no escândalo do INSS, por conta da atuação do próprio Ministério da Previdência, mas agora, em relação ao Banco Master, não tinha ainda nenhuma ligação tão concreta. O governo estava ali atrás da moita, só observando as ligações de Vorcaro mais
concretas até então vinham do Centrão. O Vorcaro tinha citado, né, o próprio Ibanez Rocha, que você comentou mais cedo aqui no Radar News, mas agora surge então o nome de Lewandowski e do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, nessas conexões. E, Roberta, em relação a código de conduta, a gente realmente vê que esse assunto vai continuar em evidência, porque era um ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que sai da corte e logo depois que sai da corte já começa a prestar essas consultorias para empresas privadas, nesse caso, o Banco Master, para Daniel Vorcaro, que tem todas essas conexões. Então, também gera um debate sobre essas atuações dos ministros quando saem, não só quando estão na corte, mas quando saem da corte, né? Não tem nenhum tipo de quarentena ali. E aí também coloca em dúvida a própria atuação do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto estão julgando esses processos todos, Roberta. E aí, nesse sentido, tem a proposta da OAB de um código de conduta que fala justamente sobre um tempo, né, depois da saída de cargos públicos para assumir casos como seria o do Banco Master.